Bom, lá, pessoal, eu resolvi quebrar esse vídeo, né? Indo nessa sequência, né, do Excel na logística, resolvi quebrar, né, para o vídeo não ficar tão longo assim. E aí vou mostrar mais outras duas aplicações onde a gente pode usar o Excel e são conceitos relacionados à área de operações, produção e logística. Só compartilhar com vocês aqui. Mais uma vez, o Excel ele está em branco, tá? Então, aqui eu vou colocar para vocês um Excel em branco. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. E mais uma vez eu vou recorrer à prova do ENAD, tá? São duas questões do ENAD onde eu posso usar o Excel e aí eu tenho E são conceitos ligados à logística, produção e operações, e eu posso fazer o Excel, posso utilizar o Excel para a resolução dessas questões. Então, vamos lá. Bom, primeira questão que eu tenho aqui, a empresa XYZ está com elevado custo anual com relação aos estoques de um produto. Com o objetivo de minimizar o custo total anual, a empresa decidiu adotar como regra de decisão para o tamanho do lote a quantidade econômica de pedido para o produto. A demanda trimestral do produto é de 5.000 unidades. Aí, algo importantíssimo, tá? Aqui é o lote econômico de compras que é utilizado, que é a quantidade ideal para minimizar o custo total de estoque. Que custo total do estoque? É o custo de pedir e o custo da manutenção do estoque. Relembrando aí um conceito, né, que aparece normalmente tanto na logística quanto a parte que envolve gestão de compras, de suprimentos, gestão da produção. Você tem o lote econômico de produção, inclusive, né? Esse é o lote econômico de compras. Então, essa é a quantidade ideal, a quantidade que minimiza o custo total de estoque. Beleza, a demanda trimestral é de 5.000 unidades. Comprado de um fornecedor por R$ 100 a unidade, o custo para emitir um pedido ao fornecedor é de R$ 5 o pedido. E cada unidade do produto tem um custo de armazenagem de 5% ao ano. Note que o custo de armazenagem está 5% ao ano. Fiquem atentos às unidades. E a demanda é trimestral. Relembrando, já vou dar a dica aqui, relembrando o conceito, né, de demanda, né, como é que a demanda se comporta no lote econômico de compras, ela tem um comportamento regular. Então, se eu tenho 5.000 unidades no primeiro trimestre, e eu quero saber quantas unidades eu tenho em um ano tem quantos trimestres que eu tenho em um ano? Tem 4 trimestres. Então, como é que a demanda vai se comportar, né? De acordo com a lógica do lote econômico de compras. 5.000 unidades no primeiro trimestre, mais 5.000 no segundo trimestre, sem enrolar a língua, tá? Mais 5.000 unidades no terceiro e mais 5.000 unidades no quarto. Totalizando, né? 4 vezes 5.000, 20.000 unidades em um ano. Esse é o pulo do gato dessa questão. Verificar esse ponto da unidade. A quantidade econômica de pedido é calculada pela fórmula. Ele já te dá a fórmula, é muito legal, né? Ele já te dá a fórmula. Por que ele já te dá a fórmula? Porque o que ele espera que você faça é que você não faça essa conversão que a gente fez aqui. Fique atento ali, um é trimestral e o custo de armazenagem está 5% ao ano. Está aqui, ó, 5% ao ano. E ele pede que você calcule, diz até o que é cada coisa, né? O D de demanda, o P, pedido. Ótimo, né? É realmente muito legal ele. Com base nessas informações, qual é, em unidades, a quantidade econômica do pedido, ou lote econômico de compras? Então vamos lá. Então, primeiro ponto aqui, eu vou levar lá para o Excel, eu vou colocar os dados. A demanda trimestral vira uma demanda anual, então vamos colocar aqui. Vou colocar no Excel primeiro, o Excel está em branco, né? Então, eu tenho aqui uma demanda. Essa demanda está trimestral, tá? Então, demanda trimestral, ela é de 5.000 unidades. Tem que ser uma demanda anual, porque o custo de armazenagem é 5% ao ano. Não posso ter na fórmula ao ano e trimestre, né? Tem que caminhar para a mesma unidade. Então, já expliquei para vocês aqui o comportamento da demanda, é um comportamento regular no lote econômico de compras. Então, é o 5.000 vezes 4, 20.000 unidades. Eu tenho o custo de armazenagem, eu tenho o custo do produto
e eu tenho o custo do pedido, tá? O custo de armazenagem, ele está em 5%. O custo do produto, se eu não me engano, é R$ 100. Vou verificar lá. Vou só olhar aqui rapidinho. O custo do produto é isso e do pedido é R$ 5. Beleza. Então, o custo do pedido é R$ 5 aqui. Como é que é a fórmula do lote econômico de compras? O lote econômico de compras é igual raiz. Então, aqui, ó, no Excel, raiz. Eu tenho 2 vezes a demanda, minha demanda é a demanda anual, vezes o meu custo do pedido, que é 5, dividido pelo custo de armazenagem, que ali vai ser 0,05, fazendo a mão, né? O percentual tem que dividir por 100, vezes o custo do produto. Vou fechar aqui, a raiz disso, 200 unidades. Ou seja, com 200 unidades, eu vou atingir o menor custo total de estoque, que é a soma do custo do pedido com o custo de manutenção de estoque. Beleza? 200 unidades. É claro que eu posso começar a fazer algumas simulações aqui, né? Eu poderia, por exemplo, se o custo de armazenagem fosse 8%, o lote econômico de compras passaria para 158. Vou voltar aqui 5%. Se o custo do produto fosse 120, o lote econômico seria de 182. Então, você pode fazer algumas simulações no Excel. Tá? Aqui eu fiz a aplicação da fórmula no Excel. 200 unidades. Vamos verificar lá o gabarito. A questão é a questão... Questão é a questão, né? Ótimo. Questão 30, né? Perdão. Então, aqui o gabarito, questão 30, letra D de dado, 30, letra D de dado, 200 unidades. Se eu fosse utilizar, vamos ver se vai ter alternativa, se eu não converter essas 5.000 unidades aqui. Vamos ver se vai ter alternativa. Vou voltar lá para o Excel, ver se ele vai querer te enganar ou não. Vamos ver aqui. Ó, vou pegar aqui um F2, ó, vou colocar, vou arrastar aqui para o lado, ó. E não é que tem, gente? Não é que tem resultado? Claro que vai ter, né? 100 unidades. Então, se eu confundisse, não fizesse essa conversão da demanda trimestral para a demanda anual, eu teria resultado, seriam 100 unidades. Mas eu preciso entender o seguinte: a unidade que eu estou trabalhando é um ano, né? Eu vou converter para o ano. Então, a demanda que está trimestral, se são 4 trimestres em um ano, como a demanda se comporta de forma regular, é 4 vezes 5.000. Por isso que eu não posso usar 5.000. Eu tenho que usar 20.000. Eu converti a demanda de trimestral para anual. Tem que ser aqui 200 unidades. Tá? Tem mais uma questão. Deixa eu só compartilhar a prova aqui, que você pode aplicar no Excel. Aqui eu vou fazer uma aplicação direta do lote econômico de compras. É a questão 19. Ela envolve muita parte de produção, tá? A questão 19. Ó. Uma empresa do setor metal mecânico foi contratada para produzir 10.000 espelhos retrovisores para uma montadora de veículos. Deveria entregar 1.000 peças por mês. Então, tem os meses aqui, né? Tem uma tabela com os meses e com a produção. De acordo com a equipe responsável pela gestão de estoques, foi sugerido adquirir 10.000 kits para a produção do equipamento. Mas com o início da produção, observou-se um índice de refúgio na confecção do retrovisor, que gerou os seguintes dados. Refúgio que ele vai ter que desconsiderar. Então, ele teve ali um refúgio de 65 unidades e a produção 1.000 unidades por mês. Vou pegar essa tabela aqui. Desculpa, pessoal. Vou pegar a tabela aqui, vou copiar ela e vou colocar lá no nosso Excel. Tá? Colocar aqui no nosso Excel. Vou colocar aqui, trabalhando programação da produção, né? Botar aqui 1.000 unidades, perdão, aqui é 1.000. E aqui eu tenho 65 unidades. Vou botar para cá, fiz um ajuste, beleza. Então aqui eu tenho líquido, né? O retrovisor que eu vou utilizar, considerar aqui, ó, líquido, tá? Retrovisores que eu vou utilizar,
eu tenho 1.000 menos o refúgio. Então, eu tenho aqui uma produção até o mês 9, eu tenho uma produção de 8.415 retrovisores. Tá? 8.415. Aí ele vem com a seguinte pergunta. Então, vamos voltar aqui para o questionamento dele. Vamos lá. Aqui. Ao final do mês 9, a equipe de produção e logística verificou que não seria possível produzir os 1.000 retrovisores da última remessa. Desse modo, foram solicitados novos kits para reposição de estoques e, consequentemente, o cumprimento do contrato. Qual a quantidade mínima de kits necessárias nessa situação? Então, qual é a quantidade mínima de kits necessárias nessa situação? Então, quanto que ele tem que ter de reposição? Se ele não vai conseguir, se ele não vai conseguir fazer... Bom, repara o seguinte, ao final do mês 9, se são 1.000 unidades, ele tem que ter 9.000. Concorda? 1.000 por mês, 9.000. Ele já não tem por conta do refúgio. Então, ao final do mês 9, não será possível produzir as 1.000 unidades. Então, quanto que ele tem que ter no mínimo de estoque para conseguir atender esse compromisso, de ter as 9.000 unidades? Então, aqui ó, tem 935, claro, tem aqui prontinho para você marcar, só que você não vai marcar, né? Interpretando a questão aqui. Então, vamos lá, voltar para a questão. Então, ele deveria ter aqui 9.000. Então, ele não vai ter os 9.000. Já tem o refúgio, ele não vai conseguir fazer 1.000. 9.000 aqui, ó, se eu fosse considerar aqui 9.000, que é o ideal, o final do mês 9, eu tenho 585 unidades que eu precisaria, claro, né? Não vou conseguir produzir as 1.000, no mínimo que eu teria que ter para poder suprir esse estoque. Só que aí é o seguinte, eu tenho refúgio. Eu tenho refúgio. Então, essas 585 unidades, eu preciso somar o refúgio. E depois eu vou abater o refúgio também. Então, aqui o ideal, ó, mais o refúgio, o mínimo seriam 650 unidades. 650 unidades. É o mínimo. É o mínimo, tá? Para você conseguir bater a sua meta. Só lembrar que você vai abater o refúgio. Por isso que eu tive que somar o refúgio. Depois você vai abater esse refúgio. Então, o mínimo que você tem que ter é isso aqui. São 650 unidades. Quando a gente volta lá para a questão, vamos ver aqui. Eu tenho também 585 unidades, está prontinho para você marcar aqui, mas eu preciso considerar o refúgio. Então, veja, desse modo, foram solicitados novos kits para reposição de estoque e, consequentemente, cumprimento do contrato. Qual a quantidade mínima de kits necessárias nessa situação? Então, eu tenho que ter uma quantidade que eu preciso considerar o refúgio, porque depois eu vou tirar o refúgio. Então, o mínimo que eu tenho que ter são 650 unidades. Letra B de bola. A questão é número 19, né? Questão 19, B de bola. Questão 19 está aqui, ó. B de bola, o gabarito, né? B de bola, só para provar aqui, ó. Tirar qualquer dúvida, tá? ENAD 2012, tá? Beleza? Então, B de bola seria essa questão. Vejam que eu tenho 935, eu tenho 1.065. Ah, não, então eu vou pegar as 1.000 unidades e vou somar 65. Não, é a quantidade mínima. Tenho 1.000 unidades também, tenho 935, tudo para te enrolar, mas não vai te enrolar, né? Então, a letra B, 650 unidades, tá bom, pessoal? Então, esse foi mais uma aplicação aqui muito para o lado da produção também, que também é um alvo do canal, produção, operações. E vamos seguir nessa sequência de vídeos aí de aplicações do Excel, na área de logística, operações, também pegar um pouco aí de produção, que são áreas que têm relação direta com a logística, tá, pessoal? Um abraço aí, vamos aos próximos vídeos.